Olá, seja muito bem-vindo à série de vídeos do DevPleno Node.js Primeiros Passos. Eu sou o Túlio Faria e hoje a gente vai ver nesse vídeo a parte de escopo do JavaScript, né, que é muito importante para a gente conseguir avançar no Node, né, criar módulos, etc. É muito importante para a gente entender e ficar mais claro para a gente o que é o escopo e o que é um closure, tá? Então, que é um conceito bastante interessante também. Bom, primeiro, o que eu vou fazer aqui, eu tenho um diretório criado por nossos exemplos, eu vou criar um arquivo novo e eu vou mostrar um exemplo básico, né? Então, eu vou criar uma variável A aqui, tá? E eu vou fazer só um console.log A. Vou salvar esse arquivo como teste01.js. Então, olha só, o que acontece? Esse arquivo, a gente só tem aqui uma declaração de variável, então a variável A igual a 10, e eu uso console.log A para fazer uma saída dessa variável, né? Então, para escrever essa variável no console. Se a gente rodar esse script aqui, a gente vai ver que saiu 10 aqui realmente. Bom, então o primeiro conceito do JavaScript, né? Esse aqui é o nosso escopo global, tá? Então, se a gente pegar no arquivo direto e colocar um var A igual a 10, por exemplo, ou não colocar nada, tá? Se eu não fizer, só fizer só isso aqui, vou rodar 10 também. A minha variável está sendo criada no escopo global. O que é legal disso? Se eu fizer, por exemplo, function inc de incrementar a mais, e eu chamo ela aqui, inc. E a gente rodar de novo, 11. Tá? Então, eu declarei 10 aqui, chamei inc aqui embaixo, incrementei em 1 a variável. O que acontece? Aqui nessa função, eu tenho outro escopo. Tá? Então, eu criei essa função inc e aqui dentro eu tenho um outro escopo. O que é legal? Este escopo ele consegue enxergar o escopo de fora. Tá? Então, as funções que estão aqui dentro, eu consigo manipular as variáveis e tudo que foi declarado do lado de fora. Isso pode parecer, isso é, na verdade, em alguns momentos uma vantagem, mas também é um pouco uma desvantagem. Por quê? Porque isso pode atrapalhar o escopo principal. Vocês viram que a gente fez um teste aquela hora de não ter colocado a variável var? Quando eu não coloco var, eu não travo o escopo dela. Então, se eu fizer um b aqui, b igual a 11, console b. Vamos ver aqui. Olha lá que interessante. O escopo aqui ele já morreu, né? Então ele já foi destruído, e mesmo assim saiu o 11 aqui, porque eu consegui escrever o 11, o B, mesmo fora do escopo que ele foi definido. Então o que acontece? Se a gente tem um script ou arquivos de JavaScript que fazem esse tipo de coisa, a gente está sujando, né? A gente está poluindo o escopo global, que não é o que se deseja fazer, tá? Então, não é o desejado por quê? Vamos supor que tem um outro trecho de código que dependesse desse B, né? Então, essa variável, essa função, aliás, inc, ela estaria alterando essa variável que está no contexto global, estragando, entre aspas, aí, ou podendo alterar o comportamento do código. E isso para achar bug, etc., é extremamente difícil. E pode ser até um typo, né? Às vezes você tem uma variável, sei lá, uma variável com nomes muito parecidos, pode ser que você digitou errado só por uma infelicidade ali e você acaba estragando todo o seu script e adicionando um bug, né? A gente brinca que sempre quando a gente faz isso que a gente fez um bug add, né? Em vez de fazer um bug fix, tá? Então isso é muito perigoso aí. Então o que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente pode utilizar é guardar o escopo. Então se eu quisesse que essa variável B ficasse só sendo válida dentro desse escopo, poderia fazer isso. Olha lá, ele falou que não achou a variável B, tá? Então, só de eu ter colocado o var aqui na frente, eu já garanti que esse escopo ficou travado, tá? O que é legal também? A gente tem um tipo de escopo, digamos assim, que ele é chamado de self-invoking function. Então, a gente tem uma função,
que é mais ou menos assim. Então, eu abro um parênteses e coloco uma função anônima dentro. E aí eu coloco console log 1. Se eu tentar rodar isso aqui, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque, na verdade, seria como se estivesse declarando uma função, mas eu não chamo ela. Então, se eu colocar, abrir e fechar parênteses aqui, eu consigo executá-la. Olha que bacana. Bom, então qual que é a vantagem de a gente fazer código dentro de uma self-invoking function? Tudo que a gente fizer aqui, var A, B, etc., a gente não vai estar sujando o escopo principal, o escopo global. Tá? Então é diferente de a gente fazer isso aqui, né? E qual que é o legal? Se eu tiver, por exemplo, um código aqui, né, se não tivesse isso, então eu fiz o meu código aqui dentro de um self-invoking function. Se eu não... Na verdade, escreve assim. Se eu tentar alterar o escopo aqui dentro, eu não consigo. Né? Então, a única função ou funções que podem alterar esse escopo são as funções que estiverem dentro do próprio self-invoking function. Tá? Então, não corro o risco aí de estragar meu escopo global. Uma outra coisa que é legal no JavaScript, eu posso vir e fazer isso aqui, né? Function, inc. Então, vamos fazer aquele mesmo exemplo lá. Igual a 1, inc, a mais, console.log, a e inc aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Então, olha que legal. Eu isolei realmente o meu escopo. Ó. Então, eu coloquei o var a igual a 1. A mais, eu não coloquei var aqui. Vocês repararam que interessante? Ele procurou no escopo pai. Né? Então, sempre um escopo filho, né? No caso dessa função, ele consegue buscar as coisas nos escopos pais. Né? Então, ele vai subindo os escopos aí. Tá? Bom, pessoal, e isso aqui permite a gente fazer uma coisa ainda mais legal, que seria mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu queira fazer um contador que seria mais ou menos imitando um singleton. Né? Então, a gente tentando imitar aí um comportamento de singleton, que já programou em Java, etc., você deve ter visto. Esse comportamento que é você manter uma função só ou manter uma instância só de uma classe. Né? Como a gente não tem classe aqui, a gente pode simular algo semelhante assim. Ó. O que a gente pode fazer? Aqui, eu vou colocar um contador igual a 0. E aí, ao invés de eu chamar a função, eu vou retornar uma function que a gente faz o seguinte. A gente vai fazer um contador mais. Só isso, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Var conta igual. Em JavaScript a gente pode fazer isso também, tá? Eu posso pegar uma função e jogar dentro de uma variável, tá? Então o que vai acontecer? O que vai estar dentro dessa variável conta? Vai estar essa função aqui, contador mais. Olha que legal. Conta console log. Não, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer ele já escrever contador. Então a gente vai fazer só assim, ó, conta. Vamos ver o que acontece aqui. Olha que legal, 1, 2, 3. Tá? Então, por que isso aconteceu? Conta em si, o que ele vai receber? Ele vai receber a execução ou a função, a self-invoke function, então é uma função que se executa automaticamente. E essa função que se executa automaticamente, ela vai retornar uma outra function. Lembra que nos exemplos que a gente fez anteriormente, como ela está dentro aqui de uma função, ela consegue acessar esse escopo do pai dela. Tá?
Mas o que acontece? Em JavaScript acontece um fenômeno que é muito legal, uma característica que ela tem, que é a seguinte: quando eu retornei essa função aqui, e esse escopo py depende, né, ela pode ser executada depois, e ela depende do escopo py, o JavaScript mantém esse escopo mesmo quando essa função aqui deixou de ser executada. Então, mesmo quando ela chegou até o final, parou de ser executada, ele mantém esse escopo. E o que é legal? A gente consegue ter esse comportamento que é parecido com um singleton, né? Então, eu consigo ir incrementando e utilizar a mesma instância desse contador, tá? Então, isso é muito legal. E a gente consegue simular muito parecido o comportamento de uma classe utilizando esse trecho de código, tá? Isso é muito interessante. Esse comportamento, quando a gente faz isso, né? Então, quando uma função ela tem acesso a uma variável, etc., do escopo py. E isso, mesmo depois que já acabou, esse escopo py já terminou de ser executado, a gente chama de closure, né? Então, a gente está usando um closure aqui, tá? Que permite que essa funcionalidade funcione dessa forma, tá? Uma outra coisa que é bacana, uma coisa que a gente poderia fazer aqui, ó, ao invés de retornar um function, a gente pode fazer isso aqui, ó. Então, eu vou comentar o último curiosidade que a gente pode ter. Então, eu posso fazer aqui um contar, que é um function. Esse contar, ele pega o contador mais, e aí eu tenho um vírgula, vou colocar só um alt aqui, function, console.log, contador. Então, olha só, complicando um pouquinho mais aqui ainda, eu posso fazer essa self-invoking function, retornar um objeto com duas funções dentro. Então, olha que legal. Eu posso ter aqui conta.contar, conta.out, conta.contar, conta.out. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha lá que legal. Ele contou a primeira, saiu 1. Contou a segunda, mudou para 2, deu um out na segunda, 2. Então, olha só, a gente consegue fazer umas composições e algumas organizações de código muito interessantes só utilizando esse tipo de construção, tá? Que é muito legal, muito interessante, tá bom? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então, a gente falou um pouquinho aí sobre escopo, sobre closure e sobre essa natureza do JavaScript aí de permitir que o escopo seja mantido mesmo quando ele já terminou, já está fechado, né? Então, essa função aqui, ela não fica órfã, né? Então, ela consegue resolver essa variável porque a gente conseguiu segurar o escopo aí. Uma coisa bem interessante, tá? Não pode esquecer de colocar um var, porque lembra que se eu não colocar nada aqui, ele vai criar no escopo global. Então, eu não consigo ter um closure se eu fizer isso, se eu não colocar ele com um var aqui dentro desse escopo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, de entrar no nosso site, devpleno.com, e também de curtir a gente lá no Facebook, tá? Qualquer coisa é só mandar um e-mail pra gente, ou comentar aqui no vídeo, tá bom? E fiquem de olho aí que a gente vai publicar mais vídeos dessa série para vocês começarem a dar os primeiros passos aí no Node.js ou no Node.js e se tornar um dev pleno, aí, um desenvolvedor pleno em todas as tecnologias que a gente estiver falando aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!